Vamos começar com a manchete do professor Vila e a manifestação pela anistia. Ato de Bolsonaro atrai 30 mil pessoas. O objetivo era 1 milhão. O ex-presidente lamenta no palanque a ausência das multidões. Vamos lá, temos aí imagens e é o seguinte, de acordo com os números variam. Uma ONG anunciou, baseada em fotos de satélite, aliás, tiradas por drones, que haveria lá 18 mil pessoas. O Datafolha calculou 30 mil. Mas o próprio ex-presidente, durante o discurso em palanque, lamentou que já houve mais gente para acompanhá-lo. Vamos ver. 2022, a gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro, tinha mais gente do que agora. Fazíamos motocicletas pelo Brasil todo. São Paulo, segundo lá a Polícia Militar, batendo 300 mil motos. Foi em Santa Catarina, foi em Mato Grosso, foi no Brasil todo. O agro estava quase 100% fechado conosco. Os cristãos, da mesma maneira. Então, professor Vila. Recheada de erros, né? 300 mil motos, impossível, porque o pedágio registrou pouco mais de 6 mil. Então, ficaram faltando nessa conta 294 mil motos que devem ter furado o pedágio, dando volta para algum lugar de forma clandestina. Então, nunca existiram 300 mil motos. É mentira, porque tem o registro do pedágio, né? Agora, é um lamento, porque eu acho que é um certo cansaço, né? De um lado, um certo cansaço, essa questão das ruas, resolver essas questões, já cansou, né? A população hoje brasileira, presumo eu, pelo pouco que eu conheço, converso com as pessoas de toda hora, todo dia, em diferentes meios, as pessoas estão cansadas, elas querem discussão sobre soluções para os problemas concretos do Brasil. E aí não tem essa discussão esse comício fracassado de ontem, era um panfletarismo barato recheado de inverdades. O pastor Malafaia, por exemplo, fez uma fala gravíssima, que eu creio que o ministro Alexandre de Moraes pode ser que deixe passar, né, mas ele fez acusações graves, caluniosas ao ministro Alexandre de Moraes e outros que lá falaram. E se você vê a foto dos os três quarteirões, na verdade um dos quarteirões é muito pequeno, né? Tem lá cerca de 25 mil metros quadrados, né? E por todos os cálculos, no máximo são 30 mil, mas exagerando. Então varia entre 18 mil a 30 mil, era 1 milhão. Né, que ele disse que ia reunir. A Polícia Militar do Rio de Janeiro inventou um número fantástico, também que não condiz com a verdade, segundo, mas o olhar nosso já é suficiente para isso. Foi um fracasso, mas não significa que Bolsonaro é página virada na nossa história, não é isso, e nem com as pessoas que pensam como ele, muita gente, mas foi um fracasso. E a tal anistia, que na verdade seria perdão para crimes gravíssimos de golpe de Estado, de ameaça ao Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha, destruição de patrimônio público, etc., foi um grande fracasso, né? E ele anunciou que o Kassab, presidente Gilberto Kassab, presidente do PSD, estava apoiando também a anistia, o que não foi, até o momento, ao menos, confirmado pelo Kassab, porque todos sabemos que o PSD é um partido que cada estado tem um tipo de articulação política. Por exemplo, na Bahia, é o senador Otto Alencar, e eles estão contra a anistia. Então, nesse sentido, foi um fracasso, enfraqueceu a liderança do Bolsonaro e mostra que, nesse campo, já que Bolsonaro não será candidato à presidência da República, isso é líquido e certo, é um campo que está aberto, mas que pode se fracionar com mais do que um candidato nas eleições de outubro do ano que vem. Uma dúvida, aliás, uma dúvida não. Uma pergunta para você, Ari. O presidente do Congresso, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, perguntado sobre o projeto da anistia, ele respondeu o seguinte: esse tema não é de interesse da população. Essa manifestação de ontem dá razão ao Alcolumbre?
dar razão ao Alcolumbre, foi uma aposta alta de Bolsonaro e dos seus. Eles perderam a aposta e enfraqueceram enormemente qualquer possibilidade de aprovação nas casas legislativas. Por quê? Porque se realmente, eu não vou nem para 1 milhão, metade disso, se 500 mil pessoas tivessem aparecido lá em Copacabana ontem, isso seria um sinal às casas legislativas de que Bolsonaro tem ainda um amplo apoio popular para esse projeto da anistia. Mas essas 18 a 30 mil pessoas, isso aí deixam os dois presidentes, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre, bem à vontade para continuar um rejeitando e o outro se fazendo de morto. Por quê? Bolsonaro apostou, eu vou mostrar como eu tenho o povo do meu lado. E isso vai significar uma pressão direta ao Congresso para aprovar. Ele não tem. Para este tema, ele não tem. E ele continua apostando, porque quer fazer um grande evento no dia 6 de abril, lá na Avenida Paulista. O risco é maior ainda, porque se lá fracassar, como no Rio, aí, sonhos de uma noite de verão para ele. Em 18 de dezembro, eu estava buscando aqui, encontrei. Em 18 de dezembro, saiu uma pesquisa, Datafolha, sobre apoio ou não à anistia do 8 de janeiro. 62% contrário. 62% contrário. Quer dizer, eu acho que quem está indo para esses protestos são os devotos. Eles estão indo pelo Bolsonaro e não por anistia nem por outro tema qualquer. Ali são os bolsonaristas raiz, Franci. É uma bolha que ficou restrita e está bem clara nessa manifestação. Bolsonaro ele tinha a ideia de mobilizar os parlamentares, de mobilizar as massas em prol dessa anistia, não conseguiu. Com esse ato, enfraquece uma eventual aprovação dessa anistia no Congresso Nacional. E é uma pauta que realmente não é de interesse da população. Nós estamos já nos encaminhando para o final do mês de março e ainda não temos um orçamento aprovado. Então, os nossos deputados e senadores deveriam estar preocupados com isso e não com um projeto de anistia para pessoas que notadamente cometeram crimes. E é uma pauta que, muitas vezes, ali vai até mesmo de confronto ao que a direita tradicional sempre defendeu. Porque a direita tradicional sempre foi contra ali amenizar a punição, amenizar penas a criminosos. E por mais que se tente criar uma narrativa de que as pessoas que foram presas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro apenas tinham ido para um passeio no domingo, para uma manifestação pacífica, as imagens e provas são bem claras. E quem de fato defende que a impunidade não deve balizar as ações no nosso país, certamente não defende que essa anistia seja aprovada. Deixa para nós, Mariano. Amadeu, eu concordo com vocês. Eu acho que o tema mesmo da anistia que não é interesse da população de ir para a rua para defender exatamente esse tema. A gente concorda que ele é a maior força da direita, mas a população não vai se dar esse trabalho de ir para a rua para protestar, pedir essa anistia. Agora, o que também me impressiona, Amadeu, é que a questão da inelegibilidade dele, né, o motivo principal que já foi julgado, é, na realidade, aquela reunião, né, foi feita usando a TV, os embaixadores, a TV pública. Então, assim, ele não está preocupado com o motivo principal da inelegibilidade dele, né? Está buscando logo essa questão da anistia dos crimes que ainda vão ser julgados. Bem, eu já